Olá, tudo bem? Eu sou Thelma Elorza, jornalista responsável pela coluna Tia Thelma Responde no olondrinense.com.br, onde converso sobre sexo. E aqui nós vamos fazer a versão, o Londrinense Pod versão Tia Thelma, com uma entrevistada que é uma sexóloga e uma educadora, a Cláudia Petri, que é lá de Santa Catarina. Bem-vinda, Cláudia. Muito grata, Tia Thelma. Eu que agradeço muito pelo convite, viu? É um prazer estar aqui conversando com você. A Cláudia é pedagoga com especialização em sexologia clínica, membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana e especialista em educação para a sexualidade. E como você deve ter percebido, nessa edição vamos falar sobre educação sexual e as consequências na vida de homens e mulheres que não têm acesso a esse tipo de informação. Cláudia, recentemente eu recebi um e-mail de uma adolescente apavorada com a possibilidade de ficar grávida porque o namorado passou a mão nos seios dela. E também um e-mail de um rapaz de 21 anos que não sabia porque acordava com o pau duro de manhã. Por que, em pleno século XXI, ainda existe tanta desinformação sobre sexo aqui no Brasil? Então, e você ia relatando, né? E eu ficava pensando, puxa vida, 21 anos não é uma criança de 11, 12 que está começando a descobrir, não é? Ou que já percebe essa alteração no próprio corpo. Agora, por que esse é um tema muito tabu? Porque ainda se fala muito pouco, né? Tudo que é tabu é porque a gente fala pouco na sociedade. Exatamente. Eu acho aí vai se tornando... E o sexo é o maior tabu de todos, não é, Cláudia? Sem dúvida nenhuma é. E é interessante porque olha o que você me trouxe, a primeira informação, né? Da menina, da jovem que ficou com receio de estar grávida porque estava tendo... O namoradinho ali estava tocando o seio dela. Isso nos mostra, enquanto sociedade, o quanto que nós estamos falhando na educação dos nossos jovens, porque eles não sabem, eles não conhecem nada sobre sexualidade, mas eles estão indo na prática. A mão aqui, mão ali já está acontecendo. E isso pode trazer consequências, problemas, né? Porque se a gente pensar que uma adolescente, ela entende que um toque no seio pode engravidar, e aí vamos lá, vamos pensar de onde que surge essa informação. Porque, às vezes, esses preconceitos, eles surgem exatamente dentro de casa. Que, às vezes, até a mãe, vamos usar aqui a mãe, mas pode ser uma outra cuidadora, uma tia, uma prima mais velha, enfim, uma avó, ela traz essa mentira, mais ou menos assim, para que ela não se envolva nem nisso, para que ela tenha tanto medo de engravidar, que ela não queira ter o toque íntimo. E aí causa nessa adolescente essa ansiedade. Por quê? Porque na fase da adolescência, até por uma questão hormonal, ela está muito disposta, né? Eles estão muito dispostos a esse toque, eles querem viver essa experiência. O próprio hormônio faz querer, né? Sem dúvida nenhuma. E aí ela tem o medo. Então, muitas garotas, por exemplo, que eu já pude em atendimento consultar algumas, elas tinham até mesmo questões de vaginismo, ou seja, é uma adolescente que ela não consegue ser penetrada, que isso parte de 85%, aí as pesquisas nos mostram, que é um processo muito mais psicogênico do que fisiológico, não é? E muitas vezes vem dessa crença e desse tabu, desse sexo que foi dito em casa, desse pecado. Esse temor que foi dito em casa, essa mentira que foi contada, mas ela, quando ela tinha menos idade, ela acreditava naquilo. Então, quando ela vai ter as primeiras experiências sexuais, a gente corre um risco muito grande de aquilo trazer um desconforto, de aquilo trazer uma dor, dela ter o sentimento de culpa, simplesmente porque ela se permitiu vivenciar a sexualidade. E a educação sexual é uma forma de conhecer o próprio corpo, né? A falta de informação pode facilitar também a ação de pedófilos e outros tipos de violência? Sem dúvida nenhuma. Eu, inclusive, tenho dito já há muitos anos, se você é contra a educação em sexualidade nas escolas, você é a favor da pedofilia.
Ponto. É simples assim. Porque já tem inúmeras pesquisas, porque assim, só não entende quem... Porque hoje em dia eu não sei se é ausência de informação, porque, nossa, eu falo muito tempo sobre isso, né? Conheço vários outros profissionais que falam sobre isso, então eu não sei se é ausência de ter onde buscar a informação correta, ou se é uma ignorância tão grande que não permite nem que a pessoa tente buscar. É mais ou menos assim, porque o adolescente, a criança, só tem dificuldades na sexualidade porque os adultos que são tutores deles têm problema com a sexualidade. Porque uma mãe, um pai que é muito bem resolvido com a sua própria sexualidade, vai acolher aquele jovem, vai informar. Olha, a mãe não sabe, mas vamos buscar juntos a informação. Então, ao invés de contar as mentiras, né, a gente acolhe e tá bom, isso eu não sei te responder agora, mas vamos pensar em estudar juntos, vamos ver onde que a gente pode buscar essa informação. Não é? Agora, quando a gente pensa em educação em sexualidade para a escola, tu trouxe um ponto importantíssimo, que é, por exemplo, o que muitos pais acham que vão ensinar sexo para os meus filhos, não é? E esse é um conceito muito importante que a gente traga, que a gente começa a desmistificar também, porque sexualidade é um conceito e sexo é outro conceito. Então, esse sexo, esse ato sexual, ele até pode fazer parte da sexualidade, mas, por exemplo, quando eu estou em sala de aula com jovens falando sobre sexualidade, educando sobre sexualidade, eu quero que eles entendam sobre o próprio corpo, sobre como respeitar o seu corpo, como respeitar o corpo do outro, como respeitar o sim ou não é o não, é sempre não, o sim ele fica muito claro, então a gente parte deste princípio, e deles entenderem essa transformação corporal que está acontecendo, não é essa ansiedade toda que eles estão vivendo nessa fase da adolescência, por exemplo. Então, educar para a sexualidade é a gente trazer esse ponto. E já tem inúmeras pesquisas que comprovam o benefício da educação em sexualidade. Então, o que você pode dizer para uma mãe ou para um pai que fala assim, não quero que meu filho tenha educação sexual na escola, porque vai mostrar como fazer sexo, que absurdo, né? É isso que você conversa com os pais, o que você faz para convencê-los que é necessário? Então, nas escolas, o meu contato com os pais é muito pouco. Não é? E eu sempre tenho dito até para as diretoras das escolas, porque primeiro que funciona assim, dentro de uma escola, deveriam ter ali os próprios docentes preparados para acolher, porque quem dá aula para jovem sabe que essa temática surge em sala de aula, mesmo falando sobre geografia, alguma coisa a professora escuta. Então, porque está na cabeça da criança, do adolescente, principalmente. O sexo é o principal pensamento deles. Sem dúvida, né? Sei lá, se a gente está numa aula, por exemplo, de geografia e aparece lá o local Curaçao. Professor, esse não dá para esquecer porque começa com cu. Então, o jovem tem esse tipo de pegada com os alunos. Sim. Aí a professora fica muito indignada e muito brava. Já vi professora sair da sala de aula porque o aluno foi mal educado. Na verdade, ele só trouxe para ele uma brincadeira. Entendi. E a professora se sente muito ofendida com isso. Ou seja, então, o próprio professor, o próprio adulto não está sabendo lidar com a própria sexualidade. Exatamente. E esse professor, e aí não tem como culpabilizar essa classe, né? Porque a gente sabe o quanto que eles também são desvalorizados em sala de aula, mas ele também não está preparado para ter esse acolhimento. Ele também não estudou nada sobre isso. E eu sei porque eu venho da área da educação. Não é o que eu tive na minha graduação sobre sexualidade é nada. Lá Freud, alguma coisa de Freud, e acabou o assunto. Então, o que as escolas fazem? Quando a escola me chama, e esse é um trabalho social que eu faço, eu nunca ganhei para dar aula, não é? É um trabalho muito social que eu faço, porque eu entendo que isso faz parte, é minha responsabilidade também. Sempre quando a escola me chama é porque já tem um problema instalado. Ou porque tem a jovem de 13 anos que apareceu grávida na escola, e aí agora eles têm que saber como... Muito comum, não é? Muitas vezes eu chego numa turma de 15, 16 anos e já tem uma jovem grávida na sala de aula.
E aí eu viro para a direção e para as professoras da escola, eu digo, cheguei tarde, né? Olha como a gente falhou, porque é importante que nós adultos, a gente traga para nós como nós falhamos enquanto educadores dessa nova geração. Sim, porque não pode culpabilizar a menina que ficou grávida ou o casalzinho que fez sexo porque não tem informação. A sociedade só aponta. Só aponta. Não é? A sociedade só vai apontar e vai dizer, na hora de abrir a perna, sabe? Por que não se cuida? Mas calma aí, esse porquê que não se cuida vem de muitos lugares. Eu vou compartilhar com vocês uma família que eu acompanhei aqui em Joinville. Era uma família em que a mãe estava muito fragilizada, muito doente, tanto que quando eu a conheci, eu achei que ela ia vir a óbito. Ela tinha 6 filhos. Nossa. Ajudei a emancipar a de 17, para que a de 17, caso a mãe viesse a falecer, ela pudesse cuidar dessa estrutura familiar. Então, eu acompanhei essa família, com muito pouco recurso financeiro, enfim. E eu peguei em um momento, sentei com as meninas e conversei, porque era um menino, o restante eram todas meninas, 5 meninas, e eu conversei sobre essas questões da sexualidade, né? Quando vocês tiverem vontade, então tem o posto de saúde dá a medicação, dá o preservativo e tal. Pergunta se adiantou. Não. 2 engravidaram. Nossa. Então, o que acontece? Nem sempre alguém vira e falar uma vez, como por exemplo na escola, uma vez no ano eu apareço lá para falar com esses jovens, que é aquele jovem que vive numa condição completamente contrária à minha realidade, por exemplo, e eu achar que uma fala minha vai fazer com que aquela adolescente entenda de que quando ela quiser ter uma relação, ela vai num posto de saúde e tal. Não é o que acontece. Não é. Então, isso é muito comum. Isso é muito comum dentro das escolas. Então, infelizmente, e a gente viveu uma fase de retrocesso nessas questões da sexualidade também, não é? Porque antes ainda se tinha um pouco mais de abertura. Não que hoje não se tenha, mas a gente precisa ser muito mais inteligente de como abordar. E o que eu sempre tenho dito nas escolas é, vamos fazer uma atividade com os pais, para que os pais entendam, porque eu adoraria poder ter uma sala repleta de pais para dizer para eles, vamos lá, eu vou mostrar para vocês quais são os temas que eu vou trazer em sala de aula para que os seus filhos saibam. Então, isso eu nunca consegui. O que eu já consegui, que foi assim, muito bom, teve uma escola que eu comecei a solicitar sempre a presença de pai e mãe junto com os adolescentes, que viessem ao menos 2, ou ao menos 1. Porque olha que loucura, quando eu comecei a dar aula nas escolas para os adolescentes, eu não gravava, né, as crianças, os adolescentes, enfim, mas eu me gravava. Durante toda a atividade, toda a minha fala eu gravava. Por quê? Porque se viesse algum pai, alguma mãe, a sociedade viesse falando que naquela escola teve alguém ensinando a fazer sexo, não sei o que, eu tinha documentado o que eu havia dito. Porque a escola já traz alguém de fora para que a escola não seja apontada. Não é? Então, a escola, em qualquer momento, ela diz, olha, né, foi alguém que veio de fora, não é alguém da escola, a gente não se responsabiliza, embora é corresponsável, né? Mas eu sempre falei para a diretora, eu falei, olha, eu venho e eu faço, mas eu vou me gravar, as crianças não vão aparecer em cena, porque eu precisaria ter direito disso, eu vou me gravar, e se vier algum pai, alguma mãe, eu quero que eles marquem uma reunião para que eles assistam todo o conteúdo que eu dei em sala de aula. Nunca aconteceu nada. Aí, depois de um tempo, eu falei, chama uma mãe ou um pai que faz parte, alguém mais ativa junto à escola, não é, que está dentro do grupo de pais, enfim, para estarem na atividade. E aí foi quando, assim, eu tive uma das mais gratas surpresas, porque quando eu fazia e tinha mãe presente, sempre mãe, nunca teve um pai que participou, mas ela, no final ela chegava e elas falavam, Cláudia, tanta coisa do que você falou, nem eu sabia. Que maravilhosa que foi essa aula. Pois é, os adultos não sabem. Eu falo para todo mundo, vocês tinham que se informar, ter educação sexual também, sabe? Se informar, pesquisar. É uma das formas, né? Por falar em pesquisa, Cláudia, uma pesquisa recente da Plan International, realizada em 14 países, mostrou que 58% das mulheres nunca foram orientadas sobre consentimento
delas no ato sexual. E que apenas uma em cada 5 entrevistadas disse ter autonomia sobre o próprio corpo. Como que você explica uma atitude dessa, Cláudia? Então, é a base da falta da educação. Não é? E sempre que a gente pensa em sexualidade, a gente vai sempre ter que ter um olhar voltado para uma parte social e cultural, ou seja, se dentro das próprias religiões, às vezes tem essa fala de que a mulher tem que atender ao desejo do homem, de que a mulher tem que estar pronta para o homem, de que a mulher tem que cumprir sua função de esposa, eu já tiro dela essa autonomia de falar não. Sim. As não é? religiões são as piores para essa coisa de tabu de sexo. Hoje em dia tem até mudado um pouco. Sabe? Por exemplo, deixa eu pensar, uns 5, 6 anos atrás, na pós em São Paulo, tinham 3 pastores e uma freira fazendo pós em sexualidade humana. Ai, que maravilha. Mas olha ainda que legal. São poucos, né? Ainda são poucos. Porque o que a gente vê... Sim, até porque muitos casais se divorciam por causa do sexo. E quando o casal se divorcia, a igreja também perde com isso. Não é? Então, é importante que se busque informação, mas isso são exceções ainda, isso não é a grande maioria, não é? Então, quando a gente pensa em sexualidade, a gente tem que pensar nessa questão religiosa, que trouxe para a mulher essa condição de ter que atender ao parceiro. Socialmente, quando a gente não tem educação em sexualidade, por exemplo, as jovens, quando elas não têm, o que elas querem? Elas querem estar nessa parceria, querem enlouquecer o cara, querem que o cara fique louco por ela, quer que esse homem, que esse jovem não tenha mais olhar para nenhuma. Então ela entende que o sexo é uma arma de fisgar esse parceiro para ela, e ela às vezes nem com muita vontade ou nem no ambiente adequado, ela vai lá e cede as investidas dele. E também porque socialmente, passou uma moto aqui agora, e também porque existe socialmente aquela frase, muitas vezes, do garoto, do jovem, assim, mas se você me ama, você dava para mim. Pois é. Você só não tá querendo fazer porque você não me ama. A tal da prova de amor, né? Eu escrevi uma coluna sobre isso, que a menina falou que estava sendo meio pressionada pelo namorado para transar, mas ela não tinha certeza. E eu falei, filha, não transe. Se você não quer, não transe. Não tem essa de não dar prova de amor. Que coisa mais... Então, isso é algo muito comum dos adolescentes. Agora, vamos lá. Uma te escreveu. E quantas outras vivem esse mesmo dilema? Só que se essas adolescentes tivessem tido uma aula com educação em sexualidade com alguém que tem responsabilidade social, que sabe muito bem do seu trabalho, não é? Essa garota, ela já saberia que neste caso, quando ela se sente pressionada, ela tem que mandar o cara embora. Ela tem que, entendeu? O cara não está respeitando o teu tempo, o teu corpo. Nas minhas colunas eu falo muito sobre, dou conselhos para as mulheres se masturbarem como uma forma de autoconhecimento, conhecer o próprio corpo, para depois terem uma vida sexual plena. Eu estou aconselhando errado? Tá nada, tia Thelma. Só te digo uma coisa, se céu existe, é para lá que a gente vai, viu? Porque pensa num conselho bom, é esse. A palavra em si, historicamente, ela traz uma coisa muito negativa. Se a gente for na origem da história da palavra masturbação, a gente vai ver que é desonrar com as mãos. Olha só. Só que é interessante, porque para o homem, né, é muito mais aceito do que para o prazer feminino. A mulher tem muito mais tabu sobre a masturbação dela do que do homem. O homem... apesar de ser, entre aspas, como se diz, criticado, da mulher, a mulher massacrada quando fala que se masturba, que usa brinquedinho, que não sei o quê. Exato. Essa é uma parte de desconstrução de tabus e preconceitos que a gente precisa fazer. Não é? Porque o fato de você se tocar é como você consegue se conhecer.
Só que daí o que acontece? Socialmente, historicamente, a gente vem de gerações passadas em que o ato sexual, primeiro que ele não era para gerar prazer, ele era para procriar. Então, é um ato procriativo. E a gente precisa entender que tem diferença nisso. Existe o sexo para procriar e existe o sexo para recriar. Então, se eu penso num sexo procriativo, é o que eu digo, soca-soca. É aquele negócio que fica entrando, soca-soca, é a britadeira, é isso. Uhum. Se eu penso num sexo para uma diversão, para um sexo que traz essa recreação, que é um sexo que mais satisfaz um casal, eu tenho que ampliar. Por que para as crianças a gente dá, quando elas são muito jovens, muito pequenas, brinquedos que têm textura, que têm barulhos? Não é por quê? Porque eu consigo fazer com que a criança desperte novas sensações, novos conhecimentos, novas percepções cerebrais, não é? Então, isso tudo acontece. Quando a gente pensa num brinquedo para adulto, que entra essa linha de massageadores, os vibradores, enfim, que é um universo enorme de brinquedos, é para que esse casal também se permita experienciar coisas novas, ter novos estímulos, né? Sair daquele sexo procriativo que cansa, que é chato, que não dá vontade de fazer, que às vezes para o homem até pode ser muito bom, porque eles são mais visuais, eles são mais rápidos, mas para a mulher que precisa construir uma percepção sensorial e uma história, ela demora mais, né? É importantíssimo que se conheça. E é muito doido pensar que socialmente é assim, ó, a mulher não pode se tocar, porque até pouco tempo atrás, a mulher que mais tinha valor era a mulher que menos se mostrava interessada para o sexo. Uhum. Mas o homem tinha que ser aquele cara que vai ensinar tudo, e a mulher criou também aquela condição de que um cara bom é aquele cara que sabe como fazer, que sabe o que eu vou gostar. E aí no consultório tem esse conflito em que a mulher quer que o cara saiba, porque ele deveria ser bom. Então, Cláudio, o cara é muito ruim, porque o cara não sabe fazer um sexo oral direito. Aí eu digo, mas você orienta? Você mostra para ele como que você quer? Eu não imagino. Eu não mostro, entendeu? E por que você não mostra? Ai, Cláudia, nem eu sei. Então, é assim, eu quero que outra pessoa toque o meu corpo e saiba fazer. E quando, assim, eu falo que a questão da masturbação feminina é tão fechada, tão tabu mesmo, né? Eu lembro, gente, Deus deu um clitóris que não tem nenhuma outra função no corpo a não ser dar prazer, né? É isso que a gente tem que lembrar. Se Deus deu um presente desse pra gente, a gente não se tocando, não, você está recusando o presente de Deus. E eu costumo ainda complementar, digo, se você não toca, você está sendo ingrata com Deus. Exatamente, porque tá seria vendo? Nós dar um presente incrível para os nossos filhos, dar um estudo maravilhoso e eles não fazerem uso daquilo, não é? Cláudia, o tempo nosso está acabando, o assunto é amplo, a gente só pôde falar um pouquinho dele. Foi uma rapidinha. Foi bem rapidinha mesmo. Mas o Londrinense Pod, versão Tia Thelma, vai trazer você de novo aqui em alguma outra edição para a gente continuar falando sobre esse assunto que a gente não esgotou. É muita coisa que precisa falar. Obrigada, Cláudia, pela sua participação. Imagina, é só me convidar, porque é sempre um prazer. E se é prazer, a gente quer de novo. Com certeza, foi um prazer. Já aceito, é só marcar a data. Obrigada, Cláudia. E para você que ficou com a gente até agora, obrigada por assistir. Acesse o londrinense.com.br, acione o sininho aqui, se inscreva no canal, curta e compartilha o Londrinense Pod, que está no YouTube e o Spotify. Até a próxima.